Olá, tudo bem com você? Você tem dúvidas relacionadas ao parto normal ou parto cesáreo? Então acompanhe esse vídeo até o fim, porque nele eu vou trazer para você os 20 principais mitos e verdades relacionados ao parto normal e parto cesáreo. Meu nome é Geomar Gomes, eu sou enfermeiro. Seja muito bem-vindo a este canal. Mas antes da gente começar com o conteúdo, eu gostaria de te convidar a se inscrever neste canal se você ainda não é inscrita, clicando no botão vermelho logo aqui abaixo ao vídeo. Também ativa o sininho para você receber sempre notificação de novos vídeos que a gente postar aqui no canal. E também, se esse vídeo for bom e relevante para você, clica no botão gostei, porque ajuda o YouTube a propagar esse vídeo para mais mamães. 1. O parto normal é sempre a melhor opção para o bebê? Verdade. Se o parto normal não oferecer nenhum risco para a mãe ou para o bebê, ele com certeza é o mais indicado. No parto normal, é a criança que decide a hora da sua chegada ao mundo, diferente do parto cesáreo. Existem trabalhos que indicam que o parto normal melhora a imunidade do bebê, porque na passagem pelo canal vaginal, ele entra em contato com algumas bactérias que vão induzir essa produção de imunidade. Porém, volto a frisar, o parto normal é o melhor desde que a sua gestação tenha sido de baixo risco e que ele não ofereça nenhum risco para a mãe ou para o bebê. Esta deve ser uma decisão que você deve tomar com orientação do seu médico. 2. Vou ter que fazer parto cesáreo porque o meu filho está com cordão umbilical enrolado no pescoço. Mito. A circular de cordão, quando o cordão está enrolado no pescoço da criança, na maior parte dos casos é retirado ao nascer e não causa nenhum problema para o bebê. Essa condição é bem comum, principalmente no início da gestação, porque o bebê ele é muito pequeno e se movimenta muito no útero. Portanto, o bebê estar com o cordão umbilical enrolado no pescoço não é um impeditivo para a realização do parto normal. 3. Parto normal é mais doloroso que o parto cesárea? Depende. Aqui valem algumas considerações. Realmente, o momento do parto ele envolve uma dor maior no parto normal, enquanto na cesárea a mulher não tem nenhuma dor por causa da anestesia. Porém, hoje já existem anestesias para o parto normal e que reduzem muito essa dor. Porém, é importante a gente frisar aqui que no processo como um todo, essa dor do parto normal ela é menor, porque após o parto normal, a mulher ela não sente dor e tem uma recuperação muito mais rápida. Enquanto na cesárea, após a cesárea, após o efeito da anestesia, a mulher sente dor principalmente na região da incisão, na região do corte, e a recuperação dela é mais demorada. 4. Tive o primeiro filho por cesárea, portanto não posso ter mais parto normal. Mito. Antigamente tinha-se a ideia de que uma vez cesárea, sempre cesárea, até mesmo no âmbito profissional. Porém, esse conceito caiu por terra. Mas por que esse conceito caiu? Porque os riscos de complicações de um parto normal, eles são muito menores do que os riscos por cirurgias sucessivas, como é o que ocorre na cesárea. Essa recomendação de se realizar cesárea, ela só ocorre quando a mulher já teve 2 partos cesáreos ou mais, então aí realmente é recomendado que o terceiro ou um parto superior seja cesárea. Vale lembrar que o parto cesáreo, ele é uma intervenção cirúrgica no corpo da mãe, é uma cirurgia. 5. O parto normal alarga a vagina e ela não volta mais ao normal. Mito. Diferente do que muitas mulheres falam por aí, inclusive esse é um dos motivos para muitas mulheres quererem a cesárea e não quererem que seu filho venha ao mundo por meio do parto normal. Mas você pode ficar tranquila que isso é um mito e eu vou te explicar aqui. A musculatura da vagina, ela é elástica e volta ao normal após o nascimento do bebê. A redução das suas dimensões é gradual e provavelmente com 3 semanas após o parto já ocorreu a regressão desse edema e da vascularização da região, e suas dimensões já estarão próximas à do período anterior à gravidez. Exercícios perineais após o parto são importantes para retornar o tônus dessa musculatura ao normal. 6. O leite materno desce mais rápido após o parto normal.
normal? Verdade. Na verdade, esse fato ocorre mais por causa do trabalho de parto que tem no parto normal. Porque quando a mulher está em trabalho de parto, o seu corpo ele estimula a produção de um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio ele ajuda no trabalho de parto e também na estimulação de leite. Por isso, as mulheres que têm o parto normal têm uma maior probabilidade de que seu leite desça mais rápido. Mas é importante falar aqui que isso é o que acontece geralmente, mas não é uma regra. Além disso, a possibilidade de contato da mãe e do bebê, da mãe com o bebê no pós-parto, consequentemente a amamentação, estimula esse processo de lactação. 7. Estou com 9 meses e meu filho não nasceu. Posso esperar um pouco mais para ter o parto normal? Verdade. O período seguro para a realização do parto normal vai da 38ª semana à 42ª semana. Portanto, caso você tenha indicação de parto normal, esteja com 40 semanas, 9 meses, e ainda não começou a sentir as contrações do parto, você pode sim aguardar até a 42ª semana. Caso se completem 41 semanas e o trabalho de parto não tiver iniciado, existem algumas intervenções que podem ser adotadas, medicamentosas ou não, que vão ser orientadas pelo seu médico que te acompanha. 8. Parto cesárea é mais seguro. Mito. Na verdade, o parto cesáreo ele oferece mais riscos para a mãe, uma vez que ele é uma intervenção cirúrgica. Apesar de serem baixos os níveis de complicação, mas podem ocorrer infecções, hemorragia, trombose ou problemas respiratórios para o bebê. Porém, a gestante ela não deve se preocupar, porque esses riscos eles existem, mas eles não são frequentes, uma vez que a maior parte dos partos cesáreos eles acontecem sem complicações. 9. Falta de dilatação é indicação para parto cesáreo. Mito. Apesar de ser uma das justificativas mais usadas pelas pessoas para a realização de um parto cesáreo, a falta de dilatação não é um indicativo de parto cesáreo. Durante as contrações, a dilatação ela pode ocorrer de forma mais lenta, exigindo mais paciência da equipe médica. Então, é preciso ter paciência, aguardar que as contrações que elas exerçam influência ali no colo uterino e ocorra a dilatação naturalmente. Muitas vezes, quando há ausência da dilatação, a mulher nem entrou no processo de parto ainda. Em alguns casos, a dilatação estaciona. Aí o médico ele pode estimular essa dilatação por meio de soro com medicações, mas esse estímulo não é frequente, não é a regra, tá bom? 10. Quem tem quadril estreito tem que fazer cesárea. Mito. O tamanho do quadril de nada interfere na indicação do tipo de parto. Tudo depende da estrutura interna da bacia da mulher, porque ela pode ter o quadril largo e a bacia estreita, por exemplo. Essa questão ela é analisada durante o pré-natal por meio de exames físicos, porque não é perceptivelmente visível avaliando somente o tamanho do quadril. 11. Parto normal vem sempre acompanhado de episiotomia. Mito. Esse é um ponto que causa muita preocupação nas mães, principalmente nas mães de primeira viagem. Primeiro, para esclarecer, vamos entender o que é a episiotomia. A episiotomia é um corte na região do períneo entre a vagina e o ânus na hora do nascimento do bebê, com a finalidade de favorecer a abertura da região vaginal, a fim de evitar uma laceração na área do períneo. Ela permite que a expulsão possa ocorrer sem o risco de lesar outros órgãos, como a bexiga, por exemplo. Porém, a episiotomia ela é realizada somente em mulheres que não têm elasticidade suficiente na região do períneo na hora do parto. Portanto, ela não é realizada em todas as mulheres que têm os seus filhos por meio do parto normal. 12. Fazer exercícios durante a gestação ajuda no parto normal. Verdade. A atividade física, seguindo recomendações médicas, trará inúmeros benefícios para a mamãe e com certeza contribui para o parto normal. As mulheres que praticam atividades físicas, geralmente elas têm um melhor condicionamento para fazer força durante o trabalho de parto, para realizar a expulsão do bebê. Deixar o sedentarismo de lado pode inclusive
ajudar a reduzir a necessidade de realização de uma episiotomia durante o parto. Alguns pontos a ser considerados são: manter o ganho de peso adequado durante a gestação, ter boa flexibilidade e uma estrutura óssea adequada, conseguir ficar na posição do parto sem sentir cãibras, fazer fisioterapia do assoalho pélvico. O assoalho pélvico é o conjunto dos músculos e ligamentos que fazem a sustentação dos órgãos pélvicos, como bexiga, útero, reto, intestino e todo o conteúdo que fica na pelve. Se você quiser saber mais sobre os exercícios na gestação, eu vou deixar o link logo aqui abaixo, tá bom? 13. Depois do parto normal, a mãe tende a se recuperar mais rápido do que no parto cesárea. Verdade. O parto normal, ele agride menos o corpo da mulher e, portanto, ele tem uma recuperação mais rápida. Até mesmo aqueles quilos que você ganhou na gestação, eles podem ser mais facilmente perdidos em mulheres que realizam o parto normal. No parto normal, também o útero ele se contrai mais rápido, reduzindo o risco de sangramentos. Quando a mulher realiza o parto normal, a sua estrutura de órgãos internos ela não é alterada. Então, assim que o canal de parto fechar, é como se ela não tivesse tido parto e está pronta para outra. 14. Bebê grande demais é um impedimento para parto normal. Depende, porque tudo vai depender do peso do bebê, que é avaliado pelo ultrassom durante o pré-natal. Também, nesse processo, é avaliada a estrutura da mãe, porque se a mãe for grande, o bebê também possivelmente será. Fato é que geralmente os bebês acima de 4,5 kg nascem por cesárea. 15. O fórceps é sempre indicado no parto normal. Mito. O fórceps ele só pode ser utilizado em casos de extrema necessidade. E ele é um instrumento utilizado para auxiliar a retirada do feto, por alguma razão em que a contração natural não é suficiente para o parto, ou que possa resultar em risco para a mãe ou para o feto. Ele é utilizado quando o bebê tem que nascer e não consegue, ou quando a mãe já está exausta para fazer força e não consegue mais fazer força. 16. O parto normal demora mais que o parto cesárea. Verdade. O tempo médio de duração de um parto cesáreo varia entre 1 e 2 horas. Já o tempo de duração de um parto normal varia muito. Em média, as mulheres na sua primeira gestação, elas têm um trabalho de parto que varia aí entre 8 e 12 horas. Já as mulheres que têm mais filhos têm um trabalho de parto geralmente numa média que varia entre 6 e 8 horas. 17. Parto normal e parto humanizado são a mesma coisa. Mito. O parto normal é o nascimento do bebê pelo canal vaginal sem intervenção cirúrgica, como é o que ocorre no parto cesárea. Já o parto humanizado não consiste em um tipo de parto em si, mas sim no modo como a gestante é acolhida antes, durante e depois do trabalho de parto. No parto humanizado, é importante a criação de ambientes adequados nas maternidades, realização de um pré-natal de qualidade e o recebimento de todas as orientações a fim de gerar acolhimento, segurança e conforto para essa mulher. 18. A cesárea não tem risco para a mãe e para o bebê. Mito. A cesárea é um procedimento cirúrgico e, como todos os procedimentos cirúrgicos, ela tem riscos para a mãe e para o bebê, mesmo que baixos. 19. Tanto faz parto normal ou parto cesárea, não faz diferença para o bebê. Mito. Existem estudos que indicam que o parto normal ele favorece o vínculo entre a mãe e o bebê. Além disso, também existem estudos que indicam que o parto normal favorece a imunidade do bebê, o fortalecimento dessa imunidade, pelo fato dele entrar em contato com as bactérias que existem no canal vaginal, o que pode prevenir algumas doenças no futuro. Outro fator importante é que a mãe tem uma menor chance de ter depressão pós-parto quando é realizado o parto normal. E 20. Os partos normais necessitam de medicação para aumentar o estímulo da dilatação. Mito. A medicação para estimular a dilatação, ela só deve ser usada em casos específicos e sob prescrição médica. Portanto, na maior parte dos partos normais, esse tipo de medicação não é utilizada.
Deixa aqui abaixo o seu comentário se algum desses mitos e verdades você já conhecia, se você sabia. Comenta aqui abaixo. Eu gostaria de te agradecer por acompanhar esse vídeo até o fim e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!